Boa tarde, caros alunos. Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 6º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Este é o projeto Seduc em Ação e eu sou a professora Flávia. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre folhetos e panfletos. Dê uma olhadinha nessas duas imagens. Bom, o que é panfleto e o que é folheto? Vocês viram a imagem, vamos ver um pouco sobre a história desses dois tipos de texto. Então, o folheto e o panfleto, eles são meios de divulgação de uma ideia, de uma marca, de um produto, e ele é sempre impresso e de baixo custo. Como ele é de baixo custo, ele alcança muitas pessoas. Então, é um gênero, é um tipo de texto bem utilizado para publicidade, tá bom? Existe diferença entre o panfleto e o folheto? Sim, existe diferença mínima que nós vamos ver aqui, com mais atenção. Então, esse aqui é um folheto. Ele é maior, ele é mais colorido e quando impresso, o papel do folheto é de melhor qualidade. Já o panfleto, ele geralmente é distribuído na rua, né? E o papel é com a qualidade inferior à do folheto, ele é menor um pouco, tá bom? E tem menos cores. Essa é a diferença, mas a função, o que eles fazem, o objetivo desses dois instrumentos, desses dois textos, é divulgar ideias, divulgar mensagens, divulgar produtos. E qual é a história? Como que surgiu aí o folheto e o panfleto? O folheto, ele surgiu aí quando surgiu a imprensa. Surge a imprensa, já surge esse meio de divulgação de ideias e de produtos. O panfleto, ele é anterior à imprensa. A imprensa surgiu no século XVI. Então, o panfleto, ele é do século XIV. Lá na Inglaterra, eles usavam esse pequeno papel para divulgar poemas de amor. E daí veio a origem de panfletos, que virou essa divulgação de produtos, de ideias, como eu já falei. Bom, o panfleto, o folheto, ele também pode ser dobrável. É muito comum ele ser dobrável. Esse panfleto e folheto não chega a ser um gênero textual, como conto, como outros tipos de texto. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento do gênero textual publicidade, tá? Então, ele é um apoio aos textos publicitários, aos textos religiosos, A gente sempre vê panfletos religiosos também, de cunho também religioso, Certo? Bom, características desse instrumento, então, de divulgação de ideias. Jogo de palavras. Se eu quero chamar atenção para o meu produto, para a minha ideia, eu tenho que chamar a atenção da pessoa que vai ler o meu folheto. O jogo de palavras é bastante utilizado. Vejam, repense o preconceito com o seu respeito. Olha o jogo de palavras, preconceito e respeito, é para chamar a atenção. Se liga e liga. Não deixe esse crime ficar impune. É um panfleto sobre violência contra as mulheres e usar o se liga com o verbo liga, de telefonar, é um jogo de palavras para incentivar as pessoas a fazer a denúncia aqui nesse caso, E aqui no repense o preconceito, para pensar nesse assunto e é um convite a uma palestra. A importância dessas imagens. As imagens, elas não são aleatórias. Não escolhe uma imagem para colocar num panfleto sem ter porquê. Então, tem que ter um porquê daquela imagem no panfleto, Olha aqui de volta, olha aqui novamente a da capoeira. Tem alguém da capoeira ali para chamar a atenção, Olha só esse panfleto, sem imagem. Ele é meio sem graça, não é? Olha ele com uma imagem, faz diferença? Faz, não faz? Então, é isso. A imagem, ela ajuda a transmitir a ideia. Olha outro exemplo.
vacinação contra a gripe, gestantes, pessoas com mais de 60 anos, crianças menores de 6 anos. Sem imagem, olha com imagem, não fica melhor com a imagem? A imagem ajuda a persuadir o leitor. O que é persuadir? Quando eu quero persuadir alguém, eu quero que a pessoa confie no que eu estou falando, né? Eu quero que a pessoa mude de ideia, eu quero que ela sinta vontade de conhecer o meu produto, que ela acredite na minha ideia mesmo, certo? Então, é bom a gente sempre utilizar adjetivos e advérbios que ajudem a gente a convencer as pessoas. Para eu convencer alguém a comer um sanduíche, se eu disser que o sanduíche é suculento, que é grelhado, que é saboroso, que é bastante temperado, não atrai mais a pessoa? Aqui o sanduíche, né? Com muito molho, olha o advérbio de intensidade, né? Mais macio, bastante temperado. Então, os adjetivos que dão qualidade ao produto que eu quero vender ou a ideia que eu quero passar, eles ficam mais intensos quando eu uso um adjetivo de intensidade. Bom, olha só, outros exemplos, né, de panfletos para chamar a atenção. Dia das Mães, mês de maio, o Supermercado Moreira fez um panfleto, aliás, um folheto que é maior, né? E com a mãe, com a criança, falando qualidade, do jeitinho que elas amam, tá? Então, tudo para atrair a atenção de quem? Das mães e de quem vai comprar o presente para as mães. Esse apoio textual, né, esse suporte para o gênero publicitário, o folheto e o panfleto, a gente utiliza para escrever o verbo sempre no imperativo. O que é o verbo no imperativo? Na língua portuguesa, o verbo ele pode estar em 3 modos, são 3 modos verbais. O infinitivo, o subjuntivo e o imperativo. Quando eu quero dar uma ordem ou fazer um pedido, eu uso o imperativo. Esse verbo perceba está no imperativo. No infinitivo seria o quê? Eu percebo, né? E no subjuntivo, se eu percebesse. Então, eu não vou escrever se eu percebesse num panfleto. Eu escrevo perceba. É quase uma ordem para a pessoa fazer alguma coisa, para a pessoa para ter uma ação, tomar uma atitude. Tá certo? Então, olha só, o que a gente já viu sobre folhetos e panfletos. As palavras têm que ser interessantes, as imagens têm que ser interessantes, o verbo tem que estar no imperativo e a gente tem que usar bastante adjetivos e advérbios, né? Não use o celular enquanto dirige, é uma campanha Maio Amarelo, também a gente está no mês de maio, né? E a gente tem essa campanha no país todo por um trânsito mais seguro. Nós somos o trânsito. Outra coisa, os pronomes também são utilizados, especialmente na primeira pessoa. Tinha outra imagem aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Minha escolha faz a diferença. Minha escolha, né? Tá responsabilizando a pessoa que está lendo, tá? Para ela compreender aquela ideia. Olha só, outro exemplo de campanha publicitária que usa muito bem o verbo no imperativo, a palavra e a imagem. Olha, foca no trânsito, atenção no trânsito. Olha aí a imagem, uma foca, né? Foca no trânsito. Não use o celular na direção. As pessoas, quando olham, já vão ver a mensagem. Nessa campanha, existem várias frases diferentes com a foca. Bom, basicamente é isso que a gente entende, né, por panfleto e folheto. É esse gênero textual que quer vender um produto, geralmente um produto. Como ele é barato, eu divulgo para todo mundo, eu posso fazer 1 milhão de panfletos por um preço bem acessível. Olha nas campanhas políticas, né? A gente vê muito panfleto até no chão, né? E tudo. Então,
Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente usar esse gênero textual, não jogar no chão, né? Tem que sempre guardar o panfleto no lugar correto. Bom, nossa proposta para vocês é vocês planejarem, fazerem um panfleto, tá? Vocês vão escolher um problema social que vocês estão vivendo, que a gente está vivendo hoje na comunidade. O Covid é um problema, a dengue é um problema, a falta de respeito à diferença é um problema, né? A questão da inclusão. Você vai escolher, imagina que para você escolher, você tem que saber quem é o seu público-alvo. Você vai entregar para criança, para pessoas mais idosas, para cada cliente é um tipo, né, de imagem, um tipo de palavra. Que mensagem você vai colocar no seu folheto? Que dados ou informações não pode faltar? Se eu vou falar da dengue, o que não pode faltar? Se eu vou falar do Covid, o que não pode faltar? Tá bom? Como pretende apresentar a mensagem e despertar o interesse? Você vai fazer uma atividade, alunos do 6º ano, como se vocês fossem publicitários, tá bom? E que tipo de imagem você vai usar? Como você vai dispor essa imagem no seu panfleto? Você vai colocar em que tom, né, que cor que você vai utilizar, tá? E a gente espera, né, que vocês usem e abusem da criatividade nesse momento e façam um bom panfleto que pode ser utilizado aí na escola para vocês divulgarem a sua ideia, não levar na escola, né, mas depois que a gente voltar, a gente pode divulgar, fazer uma campanha publicitária de alguma ideia que você tem para ajudar um problema que você está vivendo na comunidade, tá? Vocês viram aqui exemplos de violência, né, contra a mulher. Também hoje, dia 18 de maio, é dia de um dia internacional contra a violência à criança e à juventude, né, especialmente sobre abuso sexual. Então, assim, é isso. O que vocês imaginarem, vocês vão lá no conteúdo, leiam mais na NET Escola e próxima aula a gente fala mais. Hoje é isso. Muito obrigada. Fiquem ligados e depois do intervalo a gente tem uma aula de Geografia com o professor Emerson.